Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Bibliografia, páginas 635 a 641. Os escritos citados por Marx e Engels, quando foi possível localizá-los, são aqui listados de acordo com as edições provavelmente utilizadas pelos autores. Em alguns casos, especialmente em referência às fontes e obras literárias gerais, nenhuma edição determinada é referida. Leis e documentos são elencados apenas quando expressamente citados na obra. Algumas fontes não puderam ser identificadas. Temos obras e artigos, inclusive os autores anônimos, os periódicos e os relatórios parlamentares e outras publicações oficiais. Eu não vou citar item a item, autor a autor, obra a obra da bibliografia, mas isso está disponível na internet de fácil acesso. Pois nós temos os apêndices. Vamos nesta leitura ler o manuscrito 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que estão disponíveis nas páginas, entre as páginas 644 a 662. Na página 644 tem uma imagem do sumário do manuscrito 2, apêndice 2 deste volume. Manuscrito 1, 1863 a 1865, sumário do livro 2, esboço, conforme página 31, nota do tradutor. Livro 2, o processo de circulação do capital. Primeiro capítulo, a circulação do capital. Item 1, subitem 1, as metamorfoses do capital, capital monetário, capital produtivo, capital mercadoria. Subitem 2, tempo de reprodução e tempo de curso. Subitem 3, os custos de circulação. Segundo capítulo, a rotação do capital. Subitem 1, conceito de rotação. Subitem 2, capital fixo e capital circulante, ciclos de rotação. Subitem 3, efeitos do tempo de rotação sobre a formação do produto e do valor e sobre a produção do mais-valor. Terceiro capítulo. Fim do manuscrito 1, apêndice. Apêndice do manuscrito 2, 1868-1870, sumário do livro 2, esboço, conforme página 31. Item 2, livro 2, o processo de circulação do capital. Capítulo 1, a circulação do capital. Livro 2, conteúdo. Capítulo 1, o ciclo do capital, página 1 a 33. Item 1, as três figuras da circulação. Subitem A, figura da circulação do capital monetário, a metamorfose do capital, capital monetário, capital produtivo, capital mercadoria. Subitem B, figura de circulação do capital produtivo. Subitem C, figura de circulação do capital mercadoria. Subitem D, as três formas do ciclo. Item 2, o tempo da circulação ou de curso. Item 3, subitem 3, os custos de circulação. Subitem A, custos que derivam da mera formação de circulação. Subitem B, custos que derivam de processos de produção no interior da circulação. A, armazenamento. B, custos de produção ou custos de embalagem, etc. Capítulo 2, rotação do capital, páginas 34 a 129. Item 1, definição geral da rotação, tempo de rotação e número de rotações. Item 2, circunstâncias que diferenciam as rotações dos capitais. Subitem A, capital fixo e capital circulante, ciclos de rotação que derivam do capital fixo. Subitem B, diferença na duração dos períodos de trabalho. Subitem C, diferença entre o tempo de produção e o tempo de trabalho. Subitem D, ciclo de rotação derivado de métodos especiais do processo de produção. Subitem E, diferença no tempo de curso.
Item 3. Leis da rotação do capital circulante, variável e constante em geral. Item 4. A rotação do capital variável e a taxa manual do mais-valor. Item 5. Acumulação. Exame da circulação monetária no que diz respeito à realização do mais-valor em dinheiro. Capítulo 3. No verso. Capítulo 3. As condições reais dos processos de circulação e reprodução. Item 1. Capital variável, capital constante e mais-valor, socialmente considerados. Páginas 130 a 141. Subitem A. Reprodução em escala simples. Página 141. Subitem A de A. Expostas sem a circulação monetária mediadora. Página 141 a 158. Subitem B de A. Exposição com a circulação monetária mediadora. Subitem B. Reprodução em escala ampliada. Acumulação. Subitem A de B. Exposição sem a circulação monetária. Subitem B de B. Exposição com a circulação monetária mediadora. Fim do apêndice do manuscrito 2. Apêndice do manuscrito... Apêndice 3, trecho do manuscrito 5, página 24 a 25. Não incluído por Engels na versão final, conforme página 146, nota da tradução. Segunda nota da tradução. Mercadoria realizada, dinheiro realizado, pode ser uma série de atos de mercadorias realizadas e dinheiro realizado, isto é, uma soma de vendas, quando o capital mercadoria ou mercadoria realizada consiste de uma soma de mercadorias homogêneas, como 10.000 libras de fio, ou somente um ato, quando mercadoria realizada, por exemplo, uma máquina, é vendida e, como aqui se pressupõe, paga à vista, e não em parcelas. Numa parte da soma do valor de dinheiro realizado igual a dinheiro, igual a 78 libras igual a mais valor, ao menos uma parcela de valor, que é igual a mais valor do artigo, está exposta em forma de dinheiro independente. Parcela que ou transforma em dinheiro o valor de uma parte do artigo que só pode ser expressa idealmente, por exemplo, no caso presente, 78 por 500, dividido por 500 igual a 39 dividido por 250 de uma máquina, ou como é o caso das 1.560 libras de fio de nosso exemplo, que pode ser separada da massa total de mercadorias. Dinheiro-mercadoria, ou dinheiro mais valor, é o segundo elo de mais valor dinheiro, cuja circulação está incluída na circulação de mercadoria e dinheiro realizado, e que dela pode ser inseparável ou separável, a depender do caráter concreto do artigo cujo valor mercadoria realizada representa. Que mercadoria e mais valor, os diferentes componentes do valor do capital mercadoria realizada, sejam particularmente representáveis ou não em partes correspondentes do produto que traz em si o valor de mercadoria realizada, é algo que não altera em nada o fato de agora, em vez de se apresentarem como componentes de preço de mercadoria, como sua expressão apenas ideal, ou seja, como sua forma mercadoria, e a expressão do preço que lhe corresponde, elas se apresentam antes convertidas em dinheiro efetivo, de sua forma mercadoria em forma dinheiro. Mercadoria e dinheiro realizado é, como vimos no ponto 1, função do capital mercadoria, realização do valor e mais valor que ele porta consigo. Ela é, porém, capital mercadoria como portador desses dois componentes de valor, por meio de seu movimento. Ambos são transferidos da forma particular de uso da massa de mercadorias na qual existiam para a forma de valor independente, o dinheiro. O valor de capital e o mais-valor existem no produto mercadoria e são representáveis neste último. Por exemplo, em nosso caso, em que o produto mercadoria de 10.000 libras de fio igual a 500 libras, o valor de 422 dividido por 500 ou 211 dividido por 250 ou 0,844 do produto é igual a 422 libras ao valor do capital e ao valor de 78 dividido por 500 igual a 39 dividido por 250, que é igual a 0,156, igual ao mais valor de 78 libras, isto é, 39 dividido por 250 do produto total não custaram nada ao capitalista. Ele dispõe de seu valor sem precisar dar nada em troca. Nesse caso, o valor de capital pode ser representado de modo independente em 8.440 libras de fio e o mais valor em 1.560 libras de fio. Se, ao contrário, o produto mercadoria existisse na forma de uma única máquina no valor de 500 libras e com a mesma constituição do valor de 10.000 libras de fio,
então 422 dividido por 500 da máquina não seriam novamente representáveis por 78 dividido por 500. Dessa forma, ou dessa soma, como componente independente da máquina, como 8.440 e 1.560 libras de fio, que podem ambas circular como massa de mercadorias independentes. A soma dos dois componentes de valor está contida na máquina como um todo. Ela não pode ser dividida em 422 dividido por 500 e 78 dividido por 500 sem ser feita em pedaços, e com isso destruir consigo seu próprio valor. Aqui, portanto, apenas idealmente podem os dois componentes de valor da máquina ser apresentados em componentes do próprio corpo de mercadorias da máquina, cuja soma de valor eles constituem, mas isso não impede que tão logo esteja consumado o processo mercadoria realizada, dinheiro realizado, e a máquina no preço de 500 libras esteja convertida numa soma monetária de 500 libras, de modo que os diversos componentes de valor da máquina, 372 de constante mais 50 de variável igual a 422 de constante mais 78 de mais valor, ou seja, constante e mais valor, capital realizado e mais valor, uma vez separados do corpo da mercadoria, isto é, da máquina, no qual se encontrava, existe agora como duas somas monetárias separáveis entre si, de 422 e 78 libras. As 422 libras em dinheiro sejam a forma transformada da máquina, e mais precisamente de uma parte alíquota das mesmas, 422 dividido por 500, e as 78 libras de 78 dividido por 500 sejam ambas representáveis como componentes meramente ideais ou reais, que portanto podem existir também separadamente. A máquina só pode ser vendida como máquina. Das 10.000 libras de fio podem ser vendidas no primeiro momento 8.440 e em seguida 1.560 libras. Em ambos os casos, a fase dinheiro-mercadoria aparece na circulação. Mercadoria realizada é igual a dinheiro sobre mais dinheiro-mercadoria sobre mais valor, mais dinheiro, mais valor. Como segundo ato da circulação realizada por mercadoria, como componente de valor do capital mercadoria e dinheiro-mercadoria, como segundo ato que o mais valor, dinheiro mais valor, como segundo ato que o mais valor realizou com mercadoria, na mesma primeira fase do capital mercadoria, mercadoria realizada, dinheiro realizado, se mercadoria e mais valor, enquanto componentes do valor, existem como partes separáveis ou inseparáveis, apenas ideais do produto mercadoria, é algo que depende do portador de uma soma de valor. Fim do apêndice 3, início do apêndice 4. Trecho do manuscrito 2, páginas 75 a 76, traduzido e resumido por Engels na versão final, conforme página 325, nota da tradução. Uma enorme mudança ocorreu e pude percebê-la em minha própria experiência pessoal no modo de se construir em Londres no que diz respeito ao financiamento. Eu ainda era um garoto e nas conversas diárias que se tratavam em minha família sobre negócios, lembro-me de ouvir que em Londres antigamente construíam-se mais casas sob encomenda do que em nossa época. Elas não eram então construídas tanto com base na especulação como ocorre atualmente. A situação mudou nesse sentido. Agora é preciso construir casas apenas prontas para o mercado, tal como um fabricante de botas tem de fazer botas, ou um fabricante de rendas tem de fazer rendas, ou qualquer outro artigo. A maior parte das pessoas não sabe mais encomendar casas como se fazia naqueles dias. Se querem casas, eles dão uma volta, veem onde estão sendo construídas e escolhem aquelas que lhe parecem mais adequadas. Por isso, hoje em dia, os construtores acham tão necessário ter suas mercadorias prontas para o mercado quanto qualquer outra pessoa atuando em qualquer outro ramo de negócio. Antes, não era assim. 5.414. Quando alguém encomendava uma casa e fornecia o capital para sua construção, os construtores costumavam tomar dinheiro emprestado. Suponhamos que uma casa custasse 5.000 libras. Ao se fazer a estimativa ou o contrato de venda, ficava especificado que, num certo estágio da obra, o construtor devia receber 500 libras ou 1.000 libras. Num estágio subsequente, uma nova quantia e assim por diante, até a quitação. O modo de pagamento era geralmente especificado no contrato. Com relação à construção especulativa, a mudança foi principalmente da seguinte natureza. Antes, 40 anos atrás, as casas construídas para a especulação eram financiadas pelos lucros e economias dos construtores obtidos em seus negócios ordinários, e isso respondia perfeitamente às necessidades daquela época. Os construtores conduziam suas transações com enorme moderação e prudência, tinham sempre 3 ou 4 casas em estoque, apenas para manter seus homens
constantemente ocupados, uma vez que sua principal garantia estava em seu negócio ordinário. Mas hoje o sistema de construção está bastante alterado nesse aspecto. Ninguém mais consegue ser bem-sucedido ou fazer negócio dessa maneira. O construtor precisa comprar um grande terreno e nele investir talvez 20 ou 50 vezes a quantidade de seu próprio capital. E se ele consegue passar por essa fase antes que advenha um crash, se consegue baratear o assentamento dos alicerces da obra, e lamento dizer, muitos deles são extremamente frágeis atualmente, então é capaz de obter um bom dinheiro, mas ainda assim está sujeito a ser subitamente derrubado por uma falência financeira, devido à incerteza de nosso atual sistema monetário, sobre frequentemente de casos em que as pessoas foram levadas a paralisar por completo o próprio negócio e o dinheiro que haviam poupado foi inteiramente sacrificado por uma falência súbita dos meios. 5.415. Isso quer dizer que a prática geral atualmente é a de construir em larga escala, confiando que há uma demanda por casas quando estas estiverem prontas. Sim, e levando fundos como hipoteca enquanto a construção avança. Sim, e levantando fundos como hipoteca enquanto a construção avança. A quase totalidade da Belgrávia e Tibúrnia e as muitas milhares de vilas nos arredores de Londres foram construídas com base nesse princípio. O indivíduo faz um arranjo com algum agente que possui clientes prontos a investir dinheiro e diz: à medida que a construção avançar, adiantaremos uma certa parcela da hipoteca. Esse é o modo como o construtor geralmente opera. Eis uma expressão fiel do direito civil de 1857. 5.416. O construtor obtém crédito de oleiro e do comerciante de madeira e daqueles que fornecem os materiais para a casa, ou ele lhes paga em dinheiro vivo. Se é bem conhecido, o construtor pode obter um pequeno crédito, mas este tem sido muito limitado nos últimos anos. Com relação especialmente aos tijolos, agora quase sempre se exige o pagamento à vista de todas as transações com oleiro. Se é bem conhecido ou está estabelecido no mercado por muitos anos, o construtor pode obter algo como 3 ou 6 meses de crédito para tijolos ou madeira. 5.417. Isso quer dizer que os materiais são pagos, mas o dinheiro é tomado emprestado. O dinheiro tomado emprestado, o construtor precisa ter algum capital para começar. Com um capital de 50.000 libras, pode-se comprar um terreno. É possível começar uma especulação desse tipo com não mais do que 1.000 libras ou 1.500. Apenas o bastante para começar. 5.418. Quando se compra um grande terreno envolvendo talvez a construção de 100, 200 casas, não é possível realizar esse empreendimento num piscar de olhos. Pode-se precisar de 5 ou 7 anos para completá-lo. É preciso construir muitas, talvez 10 casas por ano. E antes que se possa finalizar o empreendimento, ainda que as casas correspondam perfeitamente à demanda, ainda que estejam desocupadas no momento em que ficaram prontas e gerem renda vantajosa, mesmo assim pode ocorrer que no meio desse empreendimento, ou antes que metade dos recursos tenha sido investida, venham a faltar os meios para sua consecução e tudo aquilo que foi investido é sacrificado. Eu mesmo soube de muitas casas que, assim construídas em condições normais e tendo custado a um construtor amigo meu 1.600 libras cada, foram-me oferecidas por 850 libras no auge de uma das crises e acabaram leiloadas por algo em torno de 800 libras, o que corresponde a cerca de 50% do valor originalmente pago pelo construtor. 5.435. Alguém que queira enriquecer nesse mundo não pode esperar fazê-lo praticando um negócio justo. O que se chama de um jumping trade. Ele não obterá desse modo lucro suficiente. É necessário que a seu negócio ele acrescente a construção especulativa, e isso não deve ser feito em pequena, mas em grande escala, pois o construtor obtém um lucro muito pequeno com as construções propriamente ditas. A parte principal do lucro ele obtém das rendas oriundas das melhorias realizadas sobre o terreno. Digamos que ele compra um terreno a prazo pagando 300 libras ao ano. Se souber dispô-lo corretamente, nele colocando certas descrições e construções futuras, é possível que obtenha 400 ou 450 libras por ano, e seu lucro consistiria assim numa renda fundiária aumentada de 100 ou 150 libras, o que é mais do que o lucro obtido com a construção que ele ergue. Com estas últimas, em muitos casos, ele praticamente nem se ocupa. 5.436. Nessas especulações, a demanda por casas é antecipada. Report from the Select Committee.
parte 1, 1857, nota da tradução. Na nota da tradução, vem na língua original os comentários dos parágrafos citados 5.413, 5.414, 5.415, 16, 17, 18, 35 e 36. Do Select Committee Bank, parte 1, 1857. Fim do apêndice 4. Apêndice 5. Trecho do manuscrito 2, página 79, traduzido e resumido por Engels na versão final, conforme página 333. Terceira nota da tradução. A fabricação de formas na América. Um importante item do gasto de uma fábrica de calçados é o custo das formas utilizadas, pois ainda não se inventou nenhum método que dispense o uso desses úteis artigos. Neste país, há cerca de 70 fabricantes de formas, dos quais 21 em Massachusetts, 12 na Pensilvânia e 16 nos estados de Nova York, enquanto outros encontram-se espalhados em diversas regiões. Não há fabricantes de formas ao sul de Baltimore, o que é algo singular, já que lá floresce o caquizeiro, cuja madeira é a melhor para a fabricação de formas, e apenas alguns poucos podem ser encontrados nos estados do oeste. Há, no entanto, 2 conhecidos fabricantes em Detroit e em Chicago. Os 70 fabricantes fazem de 1,2 milhões a 1,5 milhões de formas por ano. Calcula-se que um homem fará 10 formas por dia, mas cada forma passa por cerca de meia dúzia de processos antes de estar pronta. Nota da tradução. Todos os grifos deste texto são de Marx. O maior fabricante de formas no país, de acordo com os ganhos obtidos, está em Worcester, Massachusetts. Albany, Nova York, ocupa o segundo lugar, seguida, ao que nos parece, por Detroit. O fabricante de Worcester vende a uma fábrica de calçados para o seu próprio uso $6.000 em formas por ano. Uma fábrica de formas com a maquinaria necessária pode ser instalada por cerca de 4.000, mas as maiores são movidas a vapor e exigem $10.000 a $15.000 investidos no negócio. Uma porção considerável dos gastos deve-se à necessidade de guardar um mínimo de 18 meses para a secagem da madeira, pois, se madeira verde for usada, a forma encolherá. Um par de formas servirá, em média, para a confecção de 60 pares de botas ou sapatos, o que demonstra que isso constitui uma parcela nada desprezível dos gastos de uma grande fábrica de calçados. Como já dissemos, a melhor madeira em uso para a fabricação de formas é o caquizeiro. Depois dela, o bordo tem preferência. Cada tipo de madeira é entregue serrado em blocos para o uso dos fabricantes de formas. O preço da madeira do caquizeiro é de $60 a $80 e o da madeira do bordo entre $35 e $42 por 1.000 blocos. Porém, o preço da madeira do bordo varia de acordo com a localidade, se próximo às florestas ou não. E o preço pago pela madeira do caquizeiro é aquele estabelecido em Nova York. Cada bloco serve para a fabricação de uma forma, mas formas para calçados infantis podem ser feitas com pedaços que sobram do fabrico de formas pequenas de adultos. Esses blocos têm entre 14 e 15 polegadas de comprimento, 4 ou 5 polegadas de largura no lado de trás e 5 polegadas de profundidade no centro. Uma grande variedade de formas é fabricada, mas apenas cerca de 10 tipos são vendidos em grandes quantidades. Esses 10 estilos são, cada um, feito em 6 diferentes tipos para calçados de homens, meninos, jovens, mulheres, meninas e crianças. Nessa enumeração, não incluímos forma para botas, braçadeiras, etc., que também são feitas pela maior parte dos fabricantes de formas. Na nota da tradução citada, vem o texto em inglês original. O ponto importante aqui é uma porção considerável dos gastos que deve-se à necessidade de guardar um mínimo de 18 meses para a secagem da madeira, pois a madeira verde, se for usada, a forma encolherá. A madeira do caquizeiro, etc.,
tem, pois, de passar por um processo de secagem no mínimo de 18 meses, durante o qual não é realizado quase nenhum processo de trabalho. Antes de poder ingressar como matéria-prima na fabricação de formas, a permanência do capital desembolsado em matéria-prima e, por conseguinte, seu próprio período de rotação é assim determinado não só pelo tempo requerido para a produção das formas, como também pelo tempo de duração, o qual o capital desembolsado na madeira precisa ficar inativo para amadurecer, para encontrar-se em condições de ser trabalhado. Ele permanece por um longo tempo no processo de produção antes de poder ingressar no processo de trabalho propriamente dito. Um exemplo ajuda aqui a evidenciar, ao mesmo tempo, como os tempos de rotação das diferentes partes do capital total circulante são distintos, e precisamente devido às circunstâncias que derivam do próprio processo de produção, não da esfera da circulação. A matéria-prima das formas tem aqui de ser adiantada pelo menos 18 meses antes de ingressar no processo de trabalho propriamente dito. A fabricação de forma, no decorrer do qual o trabalho, seja qual for o período de trabalho, só é pago, e o dinheiro para ele só é adiantado depois de esse trabalho ter ingressado efetivamente no processo de trabalho. Do mesmo modo, os diferentes componentes da matéria-prima, etc., podem voltar a ser adiantados por diferentes períodos. Por exemplo, na fabricação de formas e calçados, a madeira com a qual se faz a forma e o carvão com o qual se alimenta a máquina a vapor que movimenta a cortadura de formas. Nota da tradução, vem o texto também em inglês. Fim do apêndice 5, início do apêndice 6. Tabela da rotação do capital elaborada por Engels e excluída da versão final, conforme página 368 a 369, notas da tradução. Tabela. Capital 1, 600 libras, 100 libras por semana. Período de rotação por semana. Período 1, primeira nona. Período 2, 10ª, período 3, 19ª a 27ª. Período 4º, 28ª, 36ª. Período 5º, 37ª, 45ª. Período 6º, 46ª, 54ª. Período de trabalho, semana. Segunda coluna. Primeira a sexta, 600. 10ª a 15ª, 600. 19ª a 24ª, 600. 28ª a 33ª, 600. 37ª a 42ª, 600. 46ª a 51ª, 600. Terceira coluna. Período de circulação por semana. 7ª a 9ª. 16ª a 18ª. 25ª a 27ª. 34ª a 36ª. 43ª a 45ª. 52ª a 54ª. Segunda tabela. Capital 2, 300 libras, 100 libras por semana. 3 colunas. Primeira coluna. Período de rotação por semana. Primeiro a sexto período. 7ª a 15ª semana. 16ª a 24ª. 25ª a 33ª. 34ª a 42ª. 43ª a 51ª. 46ª a 54ª. Segunda coluna, período de trabalho por semana. 7ª a 9ª, 300. 16ª a 18ª, 300. 25ª a 27ª, 300. 34ª a 36ª, 300. 43ª a 45ª, 300. 46ª a 51ª, 600. Terceira coluna, período de circulação por semana. Da 10ª à 15ª, da 19ª à 24ª, da 28ª à 33ª, da 37ª à 42ª, da 46ª à 51ª, da 52ª à 54ª. Próxima tabela. Períodos de rotação por semana. Da 1ª à 8ª semana. 1ª a 9ª, 7ª a 15ª, 13ª a 21ª, 19ª a 27ª, 25ª a 33ª, 31ª a 39ª, 37ª a 45ª, 43ª a 51ª. Períodos de trabalho por semana. Da 1ª à 6ª funcionam 600 libras do capítulo 1 adiantado. 7ª a 9ª funcionam 300 libras do capítulo 2, retornam 600 libras. 33ª, 15ª, 13ª, 15ª funcionam 300 libras
do capítulo 2, retornam 600. 19ª, 21ª são adiantadas 300 libras do capítulo 2 e retornam 600. 25ª, 27ª são adiantadas 300 libras do capítulo 2 e retornam 600. Da 31ª, 33ª são adiantadas 300 libras do capítulo 2 e retornam 600. Da 37ª a 39ª são adiantados 300 do capítulo 2 e retornam 600. 43ª a 45ª são adiantados 300 do capítulo 2 e retornam 600. Da 10ª a 12ª funcionam 300 do capítulo 1, guardam-se 300 do capítulo 1. Da 16ª a 18ª funcionam 300, guardam-se 300. Da 22ª a 24ª são adiantados 300, guardam-se 300. Da 28ª a 30ª são adiantados 300, guardam-se 300. Da 34ª a 36ª são adiantados 300 e guardam-se 300. Da 40ª a 42ª são adiantados 300 e guarda-se 300. E da 46ª a 48ª são adiantados 300 e guarda-se 300. Períodos de circulação por semana. Da 7ª à 9ª, no fim da 9ª semana, retornam 600 do capital 1. Eu disse capítulo aqui anteriormente, mas é capital. Me distraí, desculpe. Da 13ª a 15ª, no fim da 15ª semana, retornam 600 do capital 2 e meio do capital 1. Da 19ª à 21ª, no final da 21ª semana, retornam 600. Da 25ª à 27ª, no fim da 27ª, retornam 600. Da 31ª à 33ª, no fim da 33ª semana, retornam 600. Da 37ª à 39ª, no fim da 39ª semana, retornam 600. Da 43ª à 45ª, no fim da 45ª, retornam 600. Da 49ª à 51ª, no fim da 51ª, retornam 600. Fim do apêndice 6. Apêndice 7. Trecho do manuscrito 2, página 101. Resumido por Engels na versão final, conforme página 370. Nota do tradutor. Façamos uma comparação entre dois casos. Um no qual o tempo de curso é maior, outro no qual ele é menor do que no exemplo dado. Subitem A. Período de trabalho igual a 6 semanas, período de curso 4 semanas, capital em cada semana de 100 libras. Tabela. Período de rotação. Do 1º ao 11º período. 6ª a 14ª, ou 6ª a 9ª, 11ª a 19ª, 11ª a 14ª, 16ª a 24ª, 11ª, 16ª a 19ª, 21ª a 29ª, 21ª a 24ª, 26ª a 34ª, 26ª a 29ª, 31ª a 39ª, 31ª a 34ª, 36ª a 44ª, 36ª a 39ª, 41ª a 49ª, 41ª a 44ª, 46ª, 54ª, 46ª, 49ª, 51ª, 59ª, 51ª a 54ª. Período de trabalho. 1ª a 5ª semana. Liberadas 400 na 10ª semana. Liberadas 400 na 15ª semana. Liberada 400 na 20ª semana. Liberada 400 na 25ª semana. Liberadas 400 na 30ª semana. Liberadas 400 35ª semana. Liberadas 400 na 40ª semana. Liberadas 400 na 45ª semana. E liberadas 400 na 50ª semana. Na 55ª. Nada liberado. Períodos de circulação. Da 6ª à 9ª, da 11ª à 14ª, da 16ª à 19ª, da 21ª à 14ª, da 26ª à 29ª, da 31ª à 34ª, da 36ª à 39ª, 41ª à 44ª, 46ª à 49ª, 51ª à 54ª e 56ª à 59ª. 10 vezes 500 igual a 5.000. E mais 100 para a 51ª semana, que é igual a 5.100. Como anteriormente. De fato, o capital suplementar só está presente para manter a permanência constante de 500 no período de trabalho, mais 51 semanas, que aqui é igual a 1 ano, dividida por 5 semanas, o período de trabalho, resultam em 10
rotações e 1/5 de 500 e 10 vezes 1/5 igual a 500, que é igual a 5.100. Se o período de trabalho com o mesmo volume de capital empregado semanalmente menor que 500, por exemplo, então o número de períodos de trabalho é igual a 5 e 1/5 de mais valor, menos mais valor. Mas 5 e 1/5 menos mais valor vezes capital constante, o capital adiantado no período de trabalho, dá o mesmo produto. Exemplo B. Período de trabalho igual a 7 semanas, tempo de curso 2 semanas, 100 libras de capital em 1 semana. 3 colunas, primeira coluna, período de rotação, do primeiro ao 8º período. Da primeira à 29ª semanas, sexta a 16ª, 15ª a 23ª, 22ª a 30ª, 29ª a 37ª, 36ª a 44ª, 43ª a 51ª, 50ª a 58ª. 8ª a 9ª no segundo período de rotação, 50ª a 16ª, 15ª a 16ª, na terceira, 22ª a 23ª na quarta, 29ª a 30ª na quinta, 36ª a 37ª no sexto período, no sétimo período, 43ª a 44ª, no 8º período, 50ª a 51ª. Período de trabalho, primeira a 7ª, liberados 200 no segundo período, 10ª a 14ª, liberados 200 na 17ª a 21ª, liberados 200 na 24ª a 28ª, liberados 200 na 31ª a 35ª do quinto período, liberados 200 a 38ª a 42ª do sexto período, liberados 200 a 45ª a 49ª do sétimo período e liberados 200 do 52º a 56º do 8º período. Período de circulação, terceira coluna. 8º a 9º, 15º a 16º, 22º a 23º, 29º a 30º, 36º a 37º, 43º a 34º, 50º a 51º, a 57º, a 58º. Então, 7 vezes 700 igual a 4.900, mais 200 para o 8º período, igual a 200, dividido por 5.100, como anteriormente. A diferença entre A e B é simplesmente a de que, num caso, 400 são constantemente liberados para a segunda parte do período de trabalho, com um retorno de 2/3 do capital, ao passo que no outro caso são liberados apenas 200. Mas isso ocorre porque o capital liberado é sempre igual ao capital suplementar. Assim, uma parte maior ou menor do capital suplementar é liberada de acordo com a parte maior ou menor do capital total, que é liberada durante uma parte de cada período de trabalho e, por conseguinte, também da rotação, do qual o período de trabalho constitui apenas uma parte. Fim do 7º apêndice.